Aleluia, aleluia e aleluia. Queridos e amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, nesse glorioso quinto dia do jejum, haja uma expansão. Nós estamos nessa jornada de 21 dias em oração, em jejum, crendo que já está acontecendo uma expansão. No mundo espiritual, o Senhor Jesus já liberou toda sorte de bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. E há mais de 2000 anos essa obra já está consumada. Portanto, hoje é um dia de mais uma vez ministrarmos a palavra e o encorajamento aos irmãos. Se você já está conosco, esse é o nosso quinto dia de jejum, e peço que você pegue o seu livro eletrônico, a semelhança do meu, que está aqui no smartphone, e lembre-se de ler todos os dias, de compartilhar na célula e de compartilhar também com seus amigos e parentes que não conhecem a Jesus. Nós estamos orando por eles nesses dias e cremos na sua salvação. Hoje, nós estamos no quinto dia, portanto, o quinto capítulo, chamado Casa Protegida. Pastor, eu ainda não tenho o livro, como eu posso obtê-lo? Bem, você deve ir na plataforma chamada Hotmart e digitar lá, livro, haja uma expansão, ou mesmo no Google, vai direcionar a você. Você deve, então, comprar o seu livro de maneira eletrônica, vai chegar um e-mail para você, siga as instruções do e-mail, você pode tê-lo no seu celular, ou então um tablet ou computador. Para isso, você precisa de um leitor de PDF. Eu quero que você também experimente da expansão de ler livros eletrônicos assim. São mais fáceis de você carregar, está no seu celular, você pode, então, desfrutar desse momento. Amém? Vamos, então, pegar aqui a nossa leitura e compartilhar esse quinto dia de hoje especial. Como sempre, nós começamos com um testemunho. E hoje eu tenho um testemunho através da irmã Alice da Videira em Paracatu, esposa do nosso responsável pela obra em Paracatu, Minas Gerais, Kleber Rocha. Gostaria de ler para os irmãos. Pastor, graça e paz. Segue o testemunho. Em março, quando iniciou a pandemia do novo coronavírus, eu estava atendendo em minha casa com o trabalho de extensão de cílios e design de sobrancelhas em uma clínica estética da cidade. O movimento estava fraco, mas sempre tinha clientes. Quando começou a pandemia, a proprietária da clínica resolveu fechar tudo, pois ela tinha acabado de ganhar neném e acabei ficando sem local para meus atendimentos. Voltei então a atender em casa. Com o movimento muito fraco, às vezes eu não tinha nenhum cliente durante toda a semana. Comecei a assistir a sequência de lives que o senhor estava fazendo sobre o tema Alinhou, Prosperou. Meu coração se encheu de fé e expectativas no Senhor. Comecei a orar pedindo ao Senhor uma fonte de renda para aquele tempo. Deus me deu uma fonte de renda através da confecção de pipocas gourmet. Comecei a estudar e fazer as minhas próprias pipocas gourmet. Todas vendiam muito bem. Ainda assim, continuei atendendo na minha casa na profissão de extensão de cílios e design de sobrancelha. E, orando e declarando, haja uma expansão. Quando foi em junho, comecei a ter os horários cheios e quase não ter tempo na agenda. E ainda o senhor me deu um presente, um curso na área de design de sobrancelhas no valor de R$ 1.500. Hoje, estou investindo no meu espaço. Meu esposo assumiu o administrativo da empresa e nós estamos crescendo. A agenda está lotada. E não tenho mais tempo para fazer as pipocas. Louvado seja Deus e que haja uma expansão, disse Alice da Videira em Paracatu. Eu louvo a Deus por testemunhos como esses, porque eles testificam daquilo que nós estamos aqui ministrando para os irmãos. Então, pegando aqui o nosso livro, nós vamos para o quinto capítulo, na página de número 45 do nosso livro, e sobre o tema Casa Protegida. A minha casa e a sua casa, ela está
protegida. Pastor, o que o Senhor quer dizer com casa protegida? Bem, primeira coisa é que na Bíblia a casa ela é uma unidade. Ou seja, se você observar desde os dias de Adão, o Senhor preparou uma casa para Adão. Ele preparou todo o jardim. E o alvo de Deus é que Adão e a sua família desfrutassem desse ambiente, dessa casa. Mas também Noé. A Bíblia diz que Noé entrou na arca, mas não entrou sozinho. Entrou ele e a sua casa. Então, você precisa perceber que a unidade da Bíblia é a casa, é a família. Atos 16:31, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não estou afirmando que ao salvar alguém da casa, toda a casa é automaticamente salva. Não. Eu estou afirmando que ao salvar alguém da casa, o alvo de Deus é alcançar toda aquela casa, toda aquela família. E eu compartilho com você, no 5º capítulo, no 5º dia, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 49. Jesus mesmo disse a respeito da casa para os seus pais. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que cumpri estar na casa do meu pai? Não compreenderam, portanto, essas palavras. Nós precisamos compreender que a nossa casa é protegida. A semelhança daquilo que aconteceu no Egito, quando a última praga, a 10ª praga, passou, o anjo da morte passou do lado de fora das casas. O que aconteceu com a casa dos filhos de Israel? Ela estava protegida, ela estava guardada. Como essa casa estava protegida? Bem, em primeiro lugar, eu dou mais detalhes aqui no livro, mas em primeiro lugar, você precisa aprender que a unidade é a casa. E se você, filho de Deus, está em uma casa que não tem nenhum outro crente, saiba que o alvo de Deus é que a salvação chegue a toda a sua casa. Por isso, nesses dias de jejum, nós vamos orar pela salvação dos nossos familiares, talvez filhos, esposo, esposa. Eu não sei quem da sua casa precisa de salvação, mas a unidade é a casa. E uma vez que você sabe que a unidade é a casa, você sabe que é amado incondicionalmente. Não me canso de repetir isso para você. Isso é uma expansão que precisa acontecer na nossa mente. Eu sou amado incondicionalmente. Independente do que eu faço, independente da maneira como eu me comporto, o amor de Deus não muda a meu respeito. Eu sou amado, eu sou favorecido. E isso, colocado sobre a minha vida em forma de revelação, vai fazer com que não só minha casa seja protegida, mas o meu trabalho também, o ministério que Deus me deu também, tudo estará protegido porque você sabe que é amado. Eu gostaria de compartilhar com você, então, a maneira como a sua casa pode estar protegida. Talvez você, nesses dias, está com medo de um ataque de enfermidade, ou você tem medo de perder o emprego, ou devido a estar em quarentena, em isolamento social, você tem brigado muito com o cônjuge, ou quem sabe com os filhos, mas a sua casa é protegida. E você é guardado pelo Pai. Bem, passe o sangue na porta. Eu compartilho aqui no livro com você, em Êxodo capítulo 12 e versículo 7, eu compartilho que você deve passar o sangue na porta. Por que eu falo que você deve passar o sangue na porta? Será que, pastor, você está dizendo para eu fazer isso fisicamente, ir lá na porta da minha casa e passar o sangue? Não. Eu me refiro ao sangue de Jesus. Eu me refiro ao colocar dentro da sua casa um ambiente da glória de Deus. Ah, pastor, mas está muito difícil, você não sabe aqui na minha casa a luta que eu passo, ou no meu trabalho estou sendo perseguido. Vamos ler Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Você é chamado segundo o propósito de Deus. E tudo vai cooperar para o seu bem. Até mesmo uma pandemia terrível como essa, que jamais a vontade de Deus, a morte, a destruição de milhares de lares, de pessoas, de famílias, ainda assim, Deus transformará essa circunstância em bênção. E o alvo é que a minha casa e a sua casa seja protegida à semelhança da casa daqueles que viviam no Egito por ocasião do êxodo. Lá fora imperava a morte, as trevas, mas dentro da casa havia um ambiente de paz e de tranquilidade. Havia um ambiente de descanso. Por quê? Porque o sangue estava na porta. E quando o anjo da morte passava do lado de fora e viu o sangue, ele não podia entrar. Ele não podia tocar naquela casa. Só o sangue de Jesus é que nos guarda de todo ataque maligno. Seja esse ataque de ordem físico, emocional ou mesmo espiritual. Então, pegue comigo novamente no seu livro. Nós queremos compartilhar com você alguns pontos para que você possa ter certeza que a sua casa está protegida. Olha o que diz João, capítulo 4, 14, e versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Lá fora, enquanto o Egito sofria com pragas, os filhos de Deus desfrutavam do amor do Pai, incondicionalmente. O Senhor não queria que eles continuassem como escravos, por isso planejou uma libertação. Deus está planejando uma libertação para mim e para você. Deus está planejando a maneira de nos abençoar, e a minha casa e a sua casa, ela é protegida. Por quê? Porque somos bons? Não. Porque somos amados. Somos objeto do amor de Deus. Portanto, não dê ouvidos ao Egito, murmurando, e aos egípcios, falando na sua mente a respeito das pragas que estão por vir. Não. Você está em Cristo. Terceiro ponto, passe o sangue na porta. Olha o que diz aqui no nosso livro, na página 51, capítulo 5 e ponto 3. Êxodo 12, 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em quem o comerem. Olha, para que você desfrute de proteção, você precisa exercer fé. Esse é o momento de você posicionar em fé e declarar que a sua casa tem o sangue do Cordeiro, tem o testemunho. Eu não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Não, eu colocarei Cristo. Eu ministrarei Cristo na minha casa, eu ministrarei Cristo na vida dos meus filhos, eu ministrarei louvores dentro do meu lar. A minha casa estará liberando um ambiente de fé e de ousadia. Você compreendeu o que é passar o sangue? É tomar também a ceia do Senhor em família. É claro que se a sua família tem membros batizados. Então, passe, abre aspas, o sangue nas portas. Levante a sua mão e ministre na direção do quarto dos seus filhos, na direção do quarto onde eles dormem, estudam. Ore na direção da sua empresa. Passe o sangue, ou seja, ministre oração na sua empresa. A sua casa, ela é protegida pelo sangue. Mas tem mais, se você deseja também ter revelação desta casa protegida, empresa protegida, família protegida, igreja protegida, coma do Cordeiro na sua casa. Olha o que diz, a palavra de Deus diz em Jeremias 41, 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com minha destra fiel. Oh, o Senhor é quem nos dá toda esta graça. Toda esta graça. A nossa casa, ela está protegida. Sabe por quê? Porque é interessante que quando o povo estava lá, sofrendo ataques por causa do Egito, o povo de Israel estava tranquilo dentro de casa. E eu imagino
que quando a família se reunia e a unidade, a casa, é necessário muita fé, porque o Senhor separou um cordeiro para cada família. Não foi essa a orientação divina? Um cordeiro para cada família. O Senhor é aquele que nos fortalece, é aquele que nos abençoa. E aquele cordeiro que estava ali dentro da casa, era necessário exercer muita fé para comer daquele cordeiro. Por quê? Porque, primeiro, aquele povo que estava preso na casa, como eles poderiam trabalhar? Como eles teriam provisão para comprar um cordeiro e comer? Se carne de cordeiro é caro hoje, imagina naqueles dias. Então eles precisavam de fé para prosperar. Então, eu e você precisamos da mesma fé hoje para prosperar. Para crer que o Senhor vai abençoar o trabalho das nossas mãos e nós vamos prosperar. Mas não somente isso. Para comer daquele cordeiro em casa, o pai de família precisava ministrar para sua casa. Imagine aquelas crianças que se acostumaram com o cordeiro. E agora, o pai de família diria: esse cordeiro precisa morrer para que a nossa casa seja salva. Bem, isso é uma tarefa muito difícil para um pai fazer diante dos seus filhos. Portanto, era necessário que o pai pregasse o evangelho, porque ali era uma sombra do evangelho, aquele cordeiro deveria morrer para toda a casa, mas era necessário também que os filhos, a esposa, os demais membros da casa crescem na mensagem, o que é exatamente a ilustração do evangelho de hoje. As pessoas precisam crer no evangelho para serem salvas. Então, se a sua casa é uma casa protegida, você precisa lembrar que a unidade é a família, a casa. Quando Deus faz uma obra com alguém, ele visa toda a casa. Saber disso, saiba que você é amado incondicionalmente. Em Romanos 5:8, a palavra de Deus expressa isso com segurança. Passe o sangue nos umbrais da casa. Passe o sangue nos umbrais da igreja, ou seja, assuma firmemente a sua posição em Cristo Jesus. Declare isso, fale isso com os membros da sua família. E por último, coma do cordeiro na sua casa. É necessário fé para comer do cordeiro. É necessário pregar para casa, testemunhar de Cristo, para que todos eles sejam salvos. Então, nós vamos fazer isso hoje também, como é de costume. Nós vamos pegar o cálice e vamos pegar o pão e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A semelhança do que aconteceu lá no Egito, o Senhor também nos dará hoje a sua proteção. Comendo do pão e bebendo do cálice, temos a experiência de uma casa protegida. Protegida contra toda seta maligna inflamada do diabo. Todo anjo da morte, passando lá de fora, não tocará sobre as nossas vidas e a nossa família. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos que cada casa, que cada irmão é protegido, é guardado. Por isso, Senhor, comemos deste pão e bebemos deste cálice, sabendo que o Senhor vem para nos buscar. Somos a tua amada igreja. Dá-nos revelação do teu sangue, que já foi passado nos umbrais da minha vida e da vida dos meus irmãos, para nos proteger e guardar. A nossa oração é que toda a casa desfrute dessa bênção, em nome de Jesus. Comei e bebei dele todos. Eu sugiro que você coloque um cântico e ministre ao Senhor. Nós declaramos que ao comer deste pão, ao beber desse cálice, vida de Deus é renovada sobre você e a sua casa.
Bendito é o Cordeiro e bendita seja a sua palavra. Que hoje você tenha experiência de ter o seu comércio protegido, seu trabalho protegido, seu casamento protegido. Que Deus afaste toda morte, seja espiritual, seja financeira, seja física, das nossas casas e da nossa família, em nome de Jesus. Deus abençoe você, que o Senhor traga mais revelação da expansão nesses dias. Vem estar conosco em um dos nossos cultos, no domingo, na Videira, em Belo Horizonte. Espero por você. E vamos continuar na jornada, porque esse é apenas o 5º dia. Outros gloriosos virão.